Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia, porque no final das contas, hoje é dia de Atlético, hoje é dia de Furacão, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e a terceira oportunidade que você tem de ir lá na Bplay, nossa parceira, nossa patrocinadora, e fazer uma apostinha muito bem feita e quem sabe mais uma vitória do Atlético, se você estiver confiante. Se você não estiver tão confiante assim, você pode fazer uma apostinha, sei lá, Atlético com empate, acho que também pode fazer sentido, ou Atlético empate anula. Então, assim, são várias possibilidades, vários mercados feito para você, torcedor paranaense. E olha, gente, eu vejo esse jogo contra o Cuiabá como um jogo muito esquisito, tá? Primeiro de tudo, porque o Cuiabá é um adversário muito esquisito. É um adversário que, na teoria, tende a brigar pelo acesso, mas é um adversário meio sem personalidade. Então, o jogo, de alguma forma, ele perde apelo. Não é aquele jogo decisivo de Série B, mas ao mesmo tempo é um jogo muito importante de Série B. E eu acho que é um jogo muito importante por alguns fatores, dois principalmente. É um jogo muito importante porque eu acho que a gente está enfrentando um dos melhores adversários que a gente tem na competição. Acho que a equipe do Cuiabá é sim uma das equipes mais qualificadas e o Guto Ferreira acho que pode fazer um bom trabalho. Então a gente precisa ficar muito atento a esse adversário traiçoeiro que gosta de jogar no erro do adversário, que gosta de provocar o erro do adversário para aí sim fazer o seu jogo. Mas é um jogo muito importante também nesse aspecto do Atlético convencer. A gente fala muito sobre uma Série B que é pro acesso acontecer, mas o torcedor do Atlético ele não vai se satisfazer caso o acesso aconteça de maneira única. E eu falo isso porque eu converso com centenas de atleticanos por dia. E é muito claro que, por enquanto, em questão de acesso, o Atlético está fazendo muito bem o papel dele. Mas o Atlético precisa de mais. A Série B, hoje, ela é muito pequena para o Atlético, ao ponto de estar no topo da competição. Não é o suficiente. E assim, eu acho que o torcedor do Atlético, de alguma forma, está certo. Eu acho que o torcedor do Atlético precisa entender o contexto de equilíbrio que existe na competição, mas eu acho que o torcedor do Atlético, de alguma forma, precisa querer mais. Eu acho que o Atlético, de alguma forma, precisa querer mais. E apresentar um nível de atuação maior, apresentar um nível de atuação mais consistente, na minha perspectiva, é algo que o Atlético pode fazer de maneira natural. Acho que é algo que o Atlético pode fazer de maneira normal, porque o Atlético é o melhor time da competição. Então, aceitar o 6,5 é uma possibilidade. E talvez o 6,5 seja o suficiente para o Atlético subir. Mas, quem sabe, o Atlético subindo com uma nota 8, o acesso ele não vai ser muito mais proveitoso. Porque o Atlético cai, e eu não sei você está, mas quando o Atlético cai, é para mim uma expectativa de algumas questões mudarem. E uma expectativa do clube receber uma chacoalhada. Então, quando a gente só sobe, eu não sei se ano que vem as coisas elas vão ser diferentes, se as coisas elas precisam ser diferentes no Atlético. O rebaixamento para a segunda divisão em 2025 é um aviso. E se o Atlético não mudar uma série de situações, em 2026 vai ser muito mais próximo do que foi 2024 do que o que a gente deseja que 2026 seja. Então, convencer é muito importante. Ter essa noção de jogar bem é muito importante. Ter essa ambição de jogar bem é muito importante. O resultado pelo resultado é pouco para o Atlético. A Série B é pouco para o Atlético. O Atlético tem que pensar mais. Beleza, rapaziada? Então, eu vou muito para esse jogo com essa perspectiva de ser o primeiro momento da Série B que a gente realmente convença. O Atlético precisa convencer na Série B. O Atlético vai jogar num bom gramado. O Atlético vai jogar num campo que é basicamente sem hostilidade. Já que a gente está falando de um time que tem quase que um campo neutro, porque não tem aquela torcida ativa. O Atlético vai jogar contra o adversário que vai dar bola para o Atlético e parece que esse é o cenário que o Atlético se sente mais confortável. O Atlético vai ter seus principais jogadores em campo, vai ter Zapelli, vai ter Velasco, vai ter Luiz Fernando, pode ter Isaac, pode ter
Assim, uma série de opções. Pode ter Juliano, que tecnicamente é um jogador muito bom. Então o Atlético, nessa questão de convencer, eles têm as ferramentas para convencer. Nessa questão de convencer, ele tem as ferramentas para entregar. Eu não vou falar que minha cobrança é essa, mas a minha expectativa é essa. Eu entendo o cenário de equilíbrio da Série B, entendo que os jogos eles estão muito próximos, mas ao mesmo tempo entendo que o Atlético ele é um time de Série A na Série B. A cobrança em relação às outras equipes não pode ser igual à cobrança que o Atlético tem hoje. A cobrança que o Atlético tem hoje é diferente. É diferente dos outros 20 times da Série B. Então, vou falar um pouquinho de escalação, que a gente já conversou. E pensando no que vai ser o jogo taticamente, a gente já compartilhou algumas preocupações, mas eu quero falar de alguns personagens específicos que eu acho que passam a ser engrenagens muito importantes desse Atlético. Como, por exemplo, o Léo Pelé. O Léo Pelé, nos últimos jogos, eu acho que ele vem, de alguma forma, até sendo ofuscado pelo Abraão, porque a gente vem enfrentando times que usam muito a bola aérea, a gente vem enfrentando times que, pô, tem atacantes mais físicos. O Léo Pelé vai ser fundamental contra o Cuiabá. O nosso capitão Léo Pelé, que vem fazendo uma temporada muito boa, para defender um time que opta jogar em transição é fundamental. Para defender um time de ataques leves que vai tentar contra-atacar o tempo todo é fundamental. Então essa capacidade de defender profundidade, essa mobilidade defensiva que o Léo oferece, vai ser extremamente necessário. Extremamente necessário. A gente parte para outra peça-chave desse processo, que é o Rainha Palácios. E o Rainha Palácios, ele vira uma peça fundamental porque ele tem a aptidão do gol, da assistência, do gol. O Rainha Palácios do último terço, ele é um lateral nota 7,5. O Rainha Palácios do restante do campo é um lateral nota 4. Então a gente quer que o Rainha Palácios seja esse lateral de último terço, mas até chegar no último terço, aquele lado direito precisa funcionar muito bem. Então, assim, espero que o Ryan continue ajudando a gente na construção dos resultados. Falando sobre esse lado direito, outro jogador que me empolga ver o crescimento, me empolga ver a evolução, é o Filipinho. É mais um jogo que a gente vai ter um ataque contra a defesa ali, e o Filipinho, de alguma forma, ele tem uma responsabilidade que é transformar esse meio-campo do Atlético no meio-campo criativo que não só dependa do Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli naturalmente vai dar a dinâmica criativa que a gente sabe que ele pode oferecer. Mas se a gente tiver mais um jogador com capacidade de tirar o time de pressão, com capacidade de participar dessa fase ofensiva, com capacidade de participar dessas dinâmicas de pressão para recuperar a bola alta, acho que o Felipinho vai ser muito importante, mesmo jogando pela direita, lembrando que ele é canhoto, né? Essa situação do Felipinho acho bem curiosa. Acho que outro jogador que a gente precisa falar que pode ser muito importante é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando ainda não estreou na Série B. Pode ser um nível de cobrança muito alto para um jogador até que já participou de gol, mas dentro da hierarquia, dentro do elenco do Atlético, o Luiz Fernando está numa posição muito alta. Então, assim, gostaria de ver mais influência do Luiz, que foi bem no jogo contra o Criciúma, foi bem contra o Paysandu, mas acho que ele pode ir muito bem, principalmente nessa hora da finalização e transformar a finalização em gol. Então, nosso artilheiro na temporada ele ainda precisa aparecer. Nosso artilheiro da temporada ainda precisa 10 caras. Outra peça muito importante. E eu volto a dizer. Uma peça que precisa ser tratada com o protagonismo que merece é o Isaac, gente. A gente vai precisar do Isaac nesse jogo, nos confrontos de 1 contra 1 com a defesa adversária. A gente vai precisar da mudança de ritmo que o Isaac traz para a partida. Eu sempre fico pensando que a partida de futebol é um conto, é uma história. E assim, o Isaac, ele faz a história ser sobre ele quando ele entra em campo. Exatamente com essas características que a gente sempre fala. Do drible do 1 contra 1, da dinâmica ofensiva, desse ritmo mais acelerado, dessa agressividade, dessa imprevisibilidade de buscar o fundo, buscar dentro, dessa capacidade de abrir espaço a partir do drible. Eu sou entusiasta do Isaac. E óbvio, a gente já fez um vídeo falando, então não vou focar tanto. Mas Velasco e Zapelli são as peças mais criativas, então sempre vão ter um destaque maior. Para o Atlético funcionar, sempre vão ter uma relevância maior.
Sempre vão ter momentos ali que o time vai procurar Zapelli e Velasco. A dupla, como é que eu falei mesmo? Zapelasco. Mas enfim, são outros personagens que ajudam a contar a história desse jogo. E a gente vai tentar contar a história desse jogo para vocês também, tanto na live de pré-jogo, quanto no pós-jogo, quanto com vocês. Beleza, meu povo? Tamo junto, é nóis. Espero que tenham gostado do nosso pré-jogo um pouco mais intimista, do nosso pré-jogo um pouco mais sedutor com essa luz aqui. Valeu, pessoal. É nóis, forte abraço.